Então, a ideia é esse apanhamento do texto, a gente recuperar partes do texto que sejam interessantes para a gente trazer na discussão, no sentido de, olha isso aqui que ele está falando, olha a dúvida, alguma conexão com textos, né, posteriores que a gente tenha lido, textos de outros autores, isso aqui que a gente está fazendo, essa troca. Na segunda parte, então, o que o Pedro faz? Ele traz, né, aquilo que eu tinha comentado um pouquinho no início de vou falar dessa tradução. Então, sonho, né, interpretação do sonho. Então, sim, Freud escreveu interpretação do sonho, né? Aí ele traz o traum, sonho, no singular, e o traume, sonhos, no plural. Então, Freud queria falar da estrutura do sonho, do fenômeno enquanto conceito e não de conjuntos de sonhos, né? Interpretação dos sonhos, interpretação do sonho, do sonhar, né? Então, ele vai explicando como, em outras traduções, em outras línguas, como que isso foi se dando. Então, tem outras línguas que também é plural, assim como no português, né? O que se solidificou, o que sedimentou foi no plural, assim como existem línguas, né? Deixa eu abrir aqui para citar algumas para vocês, mas ele cita, né, algumas que também ficaram no singular, né? Que respeitaram a forma como Freud trouxe. Então, a gente tem, por exemplo, preferência pelo singular no árabe, na hebraica, no sueco e no holandês. A solução mais comum é um substantivo composto que incorpora a forma singular de sonho, reforçando a ideia de um ato interpretativo coeso, né? O grego também pelo singular e o plural em outras línguas, né? Como o inglês, o espanhol, o italiano, romeno, né? Nesses casos, a escolha pelo plural, embora legítima, tende a obscurecer parte da pretensão teórica de Freud. Não apenas oferecer um método para análise de sonhos, mas também elaborar uma teoria do sonho como função psíquica singular. No caso do português, essa é a primeira edição a destacar deliberadamente esse aspecto da singularidade, né? Então, ele vai trazer isso. Ele traz também de interpretação, né, que é a tradução consagrada no Brasil e na maioria das línguas românicas e no inglês, mas não esgota o sentido original. E aí ele traz o Deutung, né, e o Deutung e o Deut, né? Ele vai trazendo como que isso, para a língua germânica, tem uma conotação diferente. Deixa eu ver se eu pego um trechinho aqui, por exemplo. Né? O verbo deuten traz em si a raiz deut, que é a mesma utilizada para os alemães caracterizarem a si mesmos como povo, e por extensão a sua língua, né? Deut, que eles não falam que eles falam alemão, né? Eles falam Deut. Então, causa certa confusão que em inglês os referidos como Dutch sejam outro povo germânico e seu idioma, os neerlandeses ou holandeses. Não por acaso foi num livro em latim escrito em solo atualmente britânico que tivemos o primeiro registro do cognato tildiscus para se referir à fala vulgar vernacular do povo em oposição ao latim como língua culta e literária. E ainda tem isso. O Deut, ele tem um significado de trazer essa questão do que é compreensível, do que é do povo, que está associado a esse repertório da língua alemã, né? Então, e aí ele vai trazendo, ele traz mais, né? É bem extensa essas considerações que ele faz sobre a interpretação, né? Sobre essa tradução de interpretação de Deutung. E aí ele traz as nuances, né? Que em outros lugares, né? Soa mais como, a tradução soa mais como decifração, como atribuição de sentido, como julgamento, como explicação, né? Tem um momento que ele fala assim,
seria talvez uma impressão que nos causaria o título Explicação do Sonho, lá na página 31, quando ele está comentando a tradução, quando ele está comentando a tradução de interpretação, né? Então, como que isso pode ter soado para os nativos da língua alemã, né? E aí eu vou pausar aqui, porque a gente foi, né, seguindo. Então, qual é a ideia? A gente já tem um pouquinho mais, né? Aqui uma curiosidade, porque o material que foi usado, né, algumas pessoas me perguntaram, será que dá para seguir pela leitura da Companhia das Letras? Né? E dá para seguir, mas a gente vai saber que vai ter nuances, que vai ter diferenças, né? Como que a gente tem comentado. E as edições que foram usadas são diferentes, né? E aí eu trago isso aqui, a tradução baseada na edição da editora Flecha, publicada em Frankfurt, Main, Alemanha, em novembro de 1999, ou seja, 100 anos após a primeira publicação pela editora Franz Deutsche, pré-datada de 1900, né? E aí, na Companhia das Letras, a edição alemã que serviu de base para a tradução da Companhia das Letras foi uma edição alemã que serviu de base, publicada em Londres entre 1940 e 1952, né? Aí tem algumas observações, isso aí está no texto lá da Companhia das Letras. Então, a gente vai ter algumas diferenças, né? As edições que foram usadas para as traduções são diferentes, mas a gente deve conseguir acompanhar. Uma leitura complementar, que inclusive é até citada, eu estou lendo esse artigo, ela é até citada ao final, né, nas referências utilizadas do prólogo, e é uma sugestão, né, a gente trabalhar no próximo encontro, né, no segundo encontro que a gente vai falar das edições, os prefácios, né, que traz um pouquinho sobre essa história, né, essa história das edições e reedições do livro. Então, é um artigo assim, interessante, que eles citam e eu recomendo. Bom, então... Amanda, Amanda, desculpa interromper. Todas essas coisas que você acabou de ler está no livro ou você está acrescentando? Não, tá tudo aqui no livro, tá tudo no livro. Legal. Tudo no livro. Ótimo. Isso daqui, essa aqui que eu estou trazendo como extraoficial, né? Eu vou sempre deixar sinalizado. Bom, então vocês já viram na prática, né, como é que vai funcionar. Primeiro, vamos conhecer então esses detalhes da proposta. Então, por que ler um livro desses em um grupo de estudos? Não se trata de um curso, né, nem de um espaço de aulas expositivas, mas de um ciclo de leitura e escuta. Então, onde cada um pode trazer suas impressões, suas dúvidas, suas associações. A proposta é que a gente leia, né, com atenção, que é ler Freud, com essa atenção, essa preciosidade, né? Então, um espaço para a gente estudar sem pressa, sem pretensão de domínio. Eu não estou aqui num lugar de dominar a obra, não. Estarei lendo ela inteira junto com vocês, né? Essa é a ideia, que a gente leia junto, trocando isso. Um espaço para leitura, para troca, para sustentar o desejo de ler essa obra fundante entre pares, né? Então, por que ler ele junto? Porque o texto mudou ao longo das edições, né? Então, cada obra, cada tradução é diferente. Então, cada leitura ela é múltipla. O grupo sustenta o percurso, é uma forma da gente se manter unido, coeso. Vamos lá, leu, não leu. Essa semana foi corrida, vamos lá. Não, mas eu vou ler. No final de semana vai ter um tempinho ali, eu vou tirar para, né, me atualizar e acompanhar. A conversa destrava o que a leitura trava. Então, aqui a gente está falando, às vezes, me dei conta que isso daqui faz sentido, isso aqui não faz, né? Então, a gente vai trocando. O grupo cria experiência, né? Então, é uma obra longa. Em quanto tempo a gente vai conseguir ler, a gente não sabe. Mas o grupo ele vai sustentando esse caminhar junto, né?
cria experiência. Então, com o tempo, a gente está sabendo que, tô indo para São Paulo, viu, minha gente? Vamos assistir uma palestra, vamos marcar, vamos tomar um café, vamos se ver. Então, a gente vai criando uma rede, né? Vai criando uma rede, indica, né? Aos poucos, com o tempo, com os 10 minutinhos que a gente vai se encontrando antes, né? Da conversinha, né? Das atualizações, a gente vai trocando, vai entendendo, vai se conhecendo. Então, a gente se fortalecer também enquanto profissionais, né? Enquanto rede. Então, ler junto é bem diferente de ler sozinho. Então, essa é a proposta. Então, vocês já devem ter visto lá os encontros quinzenais, online, ao vivo, né? Gravações disponíveis por 15 dias, 1h30 de cada encontro. Então, 1 hora que eu chamo de apanhamento do texto, que é isso que a gente fez aqui. Então, a gente pega, faz esse apanhado, recupera alguns trechos, para a gente ter os 30 minutos de discussão. Então, vamos ver o que surgiu dessa leitura, o que veio, né? Então, é uma forma de recuperar também, porque às vezes a gente pode ler o texto, já leu há um tempo, já está mais um pouco na frente, então a gente vai fazendo esses apanhados. Então, o início previsto é para janeiro, a gente já tem as datas, condução por mim, o investimento é de R$40 mensal, quem quiser fazer o mensal, o semestral está com o valor proporcional de 180 até 18 de dezembro, até amanhã, né? A gente já tem, somos 5 no grupo, acho que somos 5, né? Comigo. Deixa eu ver. Somos 5, né? Então já temos aí um quórum para a gente continuar os trabalhos. Temos 15 vagas, então ainda temos aí, né, 11 vagas, né, tirando a minha participação. E o horário mais provável é que a gente fique nas quintas às 18. Eu já participei de alguns grupos de estudo e geralmente as quintas funcionam bem, né? Porque deu tempo de ler, às vezes ao longo da semana, ainda não é o fim da semana, né? Aquele horáriozinho que dá para acompanhar, porque a ideia é que realmente a gente consiga se encontrar, né? Não é algo que fique só no online. Lógico que quem quiser acompanhar assim, dá para funcionar também. Mas a ideia é que a gente se veja e troque enquanto grupo. Para quem for até o fim, né, me comprometo a fazer um certificado impresso em PDF, mandar para vocês com todas as horas, os horários, o que foi em cada encontro, né? Então, a gente fazer isso. E um brinde especial, que é um material de estudo que eu estou elaborando, né, já há um tempo, e que vai ajudar muito essa trajetória, né, de estudos de Freud, né? É um material muito bacana e então um estímulo aí para se manter até o fim, para a gente estar junto aí até o fim, que todo mundo vai receber isso. A única coisa que fica por conta de vocês é a questão do frete mesmo, que aí, né, cada um fica por conta. O cronograma do trimestre, então a gente tem janeiro e fevereiro são atravessados por esses movimentos de fim de ano. Então a gente tem a data aí de 15 de janeiro, 29. Fevereiro, né, de 29 para 5, a gente vai estar muito próximo, mas eu estou pensando em como a gente vai levar isso, então fiz esse, né, depois vocês vão ver lá o primeiro capítulo, tem as subdivisões, né, tem os prefácios e depois tem o primeiro capítulo, e aí ele subdivide em A, B, C, D, então a gente vai sentindo como é que está o ritmo de todo mundo e vai avançando nesse sentido. Então é isso, meus queridos. Quero ouvir vocês. Eu vou encerrar aqui a gravação. Para quem estiver nos acompanhando de fora. Agradeço, né, a presença de vocês. A gente se estendeu um pouquinho mais do horário. Mas foi um prazer estar aqui com vocês. Agradeço demais a presença de vocês. Deixa eu só interromper aqui a gravação.